Então, fim do tempo de abastecermos o corpo, voltamos a abastecer a alma e o espírito, voltemos aos nossos lugares, pois vamos iniciar agora a nossa terceira mesa. Vamos chamar para compor a mesa o Dr. Felipe Dantas, procurador federal, como presidente de mesa, o professor Mauro Rosa, da UFRJ, e a doutora Mariane Cardoso, advogada do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, boa tarde. Voltamos aqui com a sessão da tarde, a dura competição com o almoço e o sono, mas vamos tentar trazer várias questões interessantes e nos empolgar, ou pelo menos nos indignar com alguns dos temas que vão ser discutidos nessa sessão, que vai falar sobre o avanço do globalismo no Ocidente. E eu tenho aqui o prazer de apresentar o professor Mauro e a doutora Mariane. Né? O professor Mauro é jornalista, professor, doutora Mariane, advogada, que vão falar sobre esse tema do globalismo. Na minha introdução, que pretendo que seja breve, eu pensei em falar sobre um tema, já que estamos no Rio de Janeiro, e sempre que eu venho ao Rio de Janeiro, eu me empolgo com a história brasileira, que aconteceu, se a gente parar para pensar assim, em termos de situação geográfica, estamos talvez a 500 metros do antigo Paço Imperial. Quantas coisas interessantes para a Constituição do Brasil não aconteceram a poucas centenas de metros de onde estamos. Eu sempre me empolgo muito quando eu venho ao Rio de Janeiro sobre a história do Brasil, e ano que vem, 2024, vamos completar 200 anos da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. E eu não estou vendo o João aqui, mas eu vou passar já a sugestão para ele, para que no ano que vem, o Fórum da Abrajuc 2024 não pode deixar de focar muito na Constituição de 1824, que foi a nossa Constituição que durou mais tempo e que trouxe mais estabilidade ao Brasil. Mas, pensando no que a nossa Constituição de 1824 tem a ver com este tema, nós temos que relembrar que ela é uma Constituição que concretizou, no plano jurídico, a independência do Brasil que ocorrera 2 anos antes, em 1822. E o que é ser independente juridicamente? O que é isso? O que isso significa? Significa, num primeiro plano, que as leis que vão nos reger e nos governar são as leis aprovadas no Brasil, por um parlamento brasileiro, vão ser aplicadas por burocratas brasileiros e interpretadas por juristas brasileiros. Juridicamente é isso que significa ser independente. Não podemos esquecer, em um outro nível de contextualização histórica, que o nosso movimento de independência em 1822, ele se deveu, uma das principais causas, era que Portugal, após ter ganhado sua independência de volta após o fim da Era Napoleônica, a Revolução Liberal do Porto queria fazer com que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido a Portugal, esse era o nosso nome, não éramos mais Brasil Colônia, éramos um Reino Unido a Portugal e Algarves. As cortes portuguesas queriam rebaixar o Brasil de volta à colônia e retirando do Brasil a sua capacidade política de um Reino Unido, ou seja, iríamos voltar a ser governados pelas cortes portuguesas do Porto. E a nossa independência foi justamente para isso,
para que não fôssemos governados por leis estrangeiras e que fôssemos governados por leis brasileiras. É isso que é ser independente. Passados 200 anos, temos uma surpresa de que cada vez mais, de maneira insidiosa às vezes, mas de forma cada vez mais frequente, começamos a escutar coisas do tipo: a legislação X foi inspirada por um mandamento de um consenso Y de especialistas. Temos que aplicar um decreto em cumprimento a determinada avaliação feita por uma convenção internacional. Temos que aplicar a Agenda 2030 da ONU. Órgãos burocráticos transpassando qualquer debate legislativo, ignorando um debate popular mínimo, mudam o nosso sistema jurídico, aplicam normas e regras que não estão nas nossas leis nem na nossa Constituição para atender certos interesses internacionais. Esse é o problema da nossa sessão e eu já passo a palavra primeiramente ao professor Mauro, que vai nos contextualizar, vai aprofundar o que significa o globalismo hoje. Professor, por favor. Obrigado, doutor. Obrigado a todos pela presença, por prestigiarem essa construção do João Daniel. Eu, quando falo da Abrajuc, eu fico emocionado como se ela fosse uma construção nascida de mim mesmo, porque eu conheço a história do nascimento dessa instituição, tão jovem e já tão sólida. O João Daniel, como vocês viram, é um jovem, ainda estudante de Direito, que foi vítima de perseguição e assédio moral no seio de uma universidade federal. Uma instituição que devia se ocupar da formação com dignidade, atacou fortemente um jovem estudante porque ele fez o hasteamento da bandeira nacional no interior do campus. E o grau de perseguição à época foi tal que a instituição chegou a abrir um processo penal, uma ação penal contra João Daniel. Um jovem, acho que com 20 anos na época, talvez um pouco menos, 19, se viu obrigado, sem recursos, a se defender na justiça de uma instituição federal. Aquilo destruiu temporariamente a vida do garoto e esse garoto precisou do recolhimento. E ali, naquele recolhimento, uma psicóloga disse para ele: olha, reconstrua, se refaça, lute contra isso. E o resultado dessa reconstrução está aqui, não é? Hoje, que é a Abrajuc. Então, o caminho de resistência que o João Daniel encontrou foi a construção da Abrajuc. De modo que, sempre que lembro disso, eu me emociono, porque eu tenho certeza que tudo que nós queremos é que o Brasil tenha muitos jovens como João Daniel, não é? Então, eu precisava falar disso, mesmo que ele não esteja aqui neste momento, agradecer, manifestar a minha gratidão pelo convite e agradecer a vocês por prestigiarem, não é? Vocês estão prestigiando uma grande instituição. Quem chegou cedo e ouviu o juramento sentiu o valor do que ele contém, não é? Pois bem, eu tenho aí alguns minutos para tentar falar sobre globalismo no Ocidente e um pouquinho do globalismo no Brasil. Tarefa árdua. Eu fiz aqui uma espécie de planejamento. Eu quero, na verdade, convidar vocês para uma espécie de construção de uma imagem a partir de dois momentos da história. Não sei se vocês se lembram daquele jantar que houve no dia 14 de novembro, no apartamento do Nagy Narras,
um jantar promovido por Temer com banqueiros, empresários, donos de grandes emissoras e jornais, um comediante que imitava de modo depreciativo a figura do presidente da República e uma série de outros donos do poder. Eu gostaria que vocês se lembrassem daquele episódio, criassem a imagem mental desse episódio. 14 de setembro, né, de 2021. E gostaria que tentassem pensar em outras duas imagens acima, numa linha de tempo regressiva. Berlim, a Berlim dos anos 80, final dos 80, a Berlim dividida, e ao lado dessa Berlim dividida, os elementos que culminaram no fim da Guerra Fria, ok? Eu quero visitar de vez em quando essas duas imagens e tudo aquilo que circula essas duas imagens. E quero que vocês pensem numa linha de tempo que começa em 1848 com a publicação do Manifesto Comunista. Depois, uma outra linha de tempo, aliás, uma outra data nessa linha de tempo, que é 1888, ano em que Oscar Wilde e Charles Dickens publicaram algumas obras tidas como conservadoras. Pois bem, saltemos para o período de 2003 a 2008. Através desta linha de tempo, eu quero chegar a uma senhora. Quero chegar a uma senhora distinta, uma brasileira, formada em antropologia, graduada em antropologia pela USP, mestre em ciências sociais e doutora em sociologia. Uma senhora elegante, discreta. Alguém já faz uma ideia de quem seja essa mulher? De 2003 a 2008, uma socióloga, Ruth Cardoso. Eu quero fazer uma espécie de caminho do Manifesto Comunista até chegar a Ruth Cardoso, porque Ruth Cardoso, vejam só, enquanto FHC introduzia na dinâmica da administração pública do governo federal as terceirizações de um lado do governo, do outro lado do governo estavam Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Cristóvão Buarque. Essas duas pontas fazendo muito barulho. E no meio, a silenciosa e discretíssima amiga de Mandela. Ok? Vejam bem, ninguém neste país prestou atenção no que fez Ruth Cardoso. Por que foi que eu observei Ruth Cardoso? Porque eu estava, naquele período que eu destaquei, de 86 a 89, fazendo a minha formação em letras, em Belo Horizonte. E enquanto fazia letras, lia Oscar Wilde. E ali, naquele momento, uma angústia interior, uma angústia intelectual enorme tomava conta de mim, porque eu tinha uma professora, vejam bem, eu tinha 19 professores no departamento, dos quais um era liberal. Eu estava numa universidade marxista, estudando literatura inglesa, literatura americana, literatura brasileira, literatura portuguesa, sempre a partir do viés marxista. Pois bem, uma professora substituta apresentou uma obra de Oscar Wilde como uma obra conservadora. E essa obra era uma obra que apresentava, o título era um conto, um pequeno conto,
O título né? O Gigante Egoísta. E o tema é um tema natalino, um tema cristão, tá bem? Ocorre que o gigante egoísta era o dono do capital, era o dono da propriedade privada. E o dono da propriedade privada passa por um revés. E o único caminho de salvação que ele encontrou foi o caminho da abertura de mão da propriedade privada. O conto conservador de Oscar Wilde foi uma das primeiras obras extremamente progressistas que eu li na minha vida. Pois bem, então vejam, durante essa formação, eu observava o comportamento daqueles professores marxistas, acontecia a queda do Muro de Berlim, não é? Acontecia ali todo o contexto, né, de fim de Guerra Fria, e havia uma insatisfação, uma tristeza, uma angústia nos marxistas, por razões óbvias, né? E o professor liberal feliz, porque ele via a perspectiva de o mundo ganhar um outro viés, né? Sobretudo com as ações de Margaret Thatcher, do Papa Paulo II, não é? do presidente Reagan, enfim. Então, havia, tanto nos conservadores quanto nos marxistas, uma dificuldade enorme de entender o que estava acontecendo. Os esquerdistas, os marxistas, temiam todos aqueles episódios históricos, porque eles viam nessa neófita globalização, nas terceirizações e tudo que decorria dessa abertura de fronteiras, né, dessa globalização dos negócios e das economias, eles temiam o enfraquecimento do que eles tinham de mais caro, que eram as forças sindicais. E todo o poder que decorria daquilo, tanto poder político, quanto poder de controle de voto, enfim, poder ideológico. Então, havia ali, é claro, quando a gente está no transcurso da história, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor e de encontrar caminhos, não é? E era exatamente isso que acontecia lá, tal como acontece aqui agora, não é? Nós nos vemos angustiados, absolutamente angustiados, por falta de rumo, falta de observação, de achamento de um caminho. Pois bem, então, pensemos nesses episódios. Eu estou fazendo aqui uma construção muito resumida, por uma questão de tempo, obviamente, mas pensemos neste cenário pós-queda do Muro de Berlim, pós-Guerra Fria, início da chamada globalização, impeachment de Collor, e FHC iniciando aquele governo com aquelas propostas de, digamos assim, de uma certa modernização do Estado através das terceirizações. Pois bem, ninguém enxergava o que estava por acontecer. Naquele contexto, Ruth Cardoso agia silenciosamente. Vejam só, Ruth Cardoso criou 3 programas enquanto foi primeira-dama. Programa número 1, Programa Comunidade Solidária. Programa número 2, Universidade Solidária. Programa número 3, Comunitas. Ok? Amiga de Mandela, trabalhando ao lado do então ministro da Educação. Quem era mesmo?
o ministro de Educação do FHC, Paulo Renato, né? Paulo Renato, que tinha livrado José Serra da prisão no Chile, ok? Tinha trabalhado, tal como Ruth Cardoso, nessas instituições transnacionais, como ONU e todos os braços derivados ali, tá bem? Então, chegamos ao ponto. Enquanto tudo que aconteceu naqueles 8 anos de FHC aconteceu, tal como sabemos, Ruth Cardoso introduzia ali as raízes, ela que tinha estudado com um gramscista na França, ela introduz ali uma estratégia, um caminho de construção de uma reengenharia psicossocial no Brasil. Tudo que nós colhemos hoje de pautas progressistas, ela construiu naqueles anos. Como ela construiu? Eu preciso dizer, porque eu quero apresentar algum caminho, não é? Eu quero apresentar alguma perspectiva de esperança. Então, vejam, Ruth Cardoso foi para o interior da Bahia com a Universidade Solidária. Eu estive lá, deixei a minha semente conservadora lá. Coordenei um curso de letras no programa de Universidade Solidária em Feira de Santana. Mas não era esse o propósito. O propósito era o início da introdução das pautas, não é? E como isso se deu? Através da construção de sovietes dentro do Brasil. Então, eu quero ler aqui 2 frases que eu tive que anotar. Uma de Mikhail Gorbachev, que disse assim durante a perestroika. Ele disse assim: nós só temos um objetivo: adotar os métodos capitalistas de gestão da economia e seus modelos sociais. Parece paradoxal, né? E depois, uma frase do Novikov que diz: o colapso do Partido Comunista Soviético não foi um súbito resplandecer da democracia. Ao contrário, foi o resultado de um plano minuciosamente preparado, concebido pela elite do partido e executado pelo departamento secreto do Comitê Central. Então, enquanto os marxistas de um lado sofriam, enquanto os conservadores do outro se regozijavam, nas entranhas dessas estruturas partidárias europeias, havia uma convicção de um rearranjo, de uma reforma, de um novo caminho. E Dona Ruth fazia exatamente aquilo aqui no Brasil naqueles anos 95 para cá. Neste ano de 95, eu terminava o meu mestrado. E eu vi isso muito de perto, porque eu já era professor universitário, já atuava nos processos de abertura de cursos, de criação de matrizes curriculares, de visitas, de verificação, de criação de faculdades, autorização, parecer, no estado de Minas inteiro, em alguns estados do Brasil, e recebia também comissões verificadoras do MEC. Então, foi muito fácil perceber como isso se deu, porque nós criávamos um curso conservador, a comissão verificadora chegava e dizia assim: olha, essa bibliografia aqui não está adequada, essa ementa deve ser alterada, esse modelo de matriz não serve, desse jeito não dá para a comissão verificadora aprovar. Então, eu estou falando aqui de forma muito objetiva, muito curta, muito telegráfica,
que, através da Dona Ruth e do Paulo Renato, o Brasil iniciou um processo de reestruturação das universidades federais enquanto Paulo Renato abria as portas para o crescimento das faculdades privadas. Então, vejam, a sociedade estava achando que havia ali um estímulo à iniciativa privada, porque inúmeras surgiram e inúmeras cresceram, e as que já eram grandes ficaram maiores. Mas essas instituições privadas foram para o interior do Brasil com dinheiro privado, levando as matrizes curriculares que a instituição pública determinava como sendo a única possível. Percebem? Então, ali começava o vigor desse processo doutrinário que existe hoje no Brasil e que nós hoje colhemos, né? Veio o senhor Lula com 8 anos de Haddad no MEC, e ali aquele mesmo processo de ampliação e crescimento que tinha sido dado às instituições privadas foi dado às instituições públicas. O FHC, como não tinha dinheiro para fazer aquilo com as universidades públicas, interiorizou essa cultura marxista, gramscista, através do dinheiro privado. Veio Lula e colocou a cereja do bolo, e em todos os anos de Haddad vieram as pautas contra as quais nós lutamos hoje, sobre as quais falaram todos os que nos antecederam aqui, né? Então, meus caros, vieram hoje o deputado Márcio Gualberto, a deputada Índia, e eu queria mencionar o deputado Alan Lopes, que hoje é o presidente da Comissão de Educação da Alerj, que vem fazendo o raio-x desse processo doutrinador instituído, instalado no estado do Rio de Janeiro, porque se nós temos uma estrutura universitária que é a manjedoura, a incubadora das pautas progressistas, essas pautas já estão nas escolas do ensino básico há pelo menos 15 anos, de modo subreptício, de modo velado. Não há um professor primário hoje que não tenha passado por uma formação marxista. Não há uma pedagoga hoje que não tenha passado por uma formação marxista. Se vocês vasculharem as matrizes curriculares desses cursos de formação de professores, o professor da UF que me antecedeu mencionou isso, vocês não encontrarão uma disciplina de ética geral e profissional. Então, o professor não sabe aquilo que pode e aquilo que não pode. Ele simplesmente crê que ele tem liberdade de cátedra e que ele pode dizer tudo o que quiser dizer, não é? E o tempo está chegando ao fim. Eu, diante de um ambiente doutrinador, garantidor dessas pautas e instalador desse globalismo e desse progressismo, cujo objetivo é, evidentemente, destruir tudo aquilo que nos é caro, eu vejo 2 caminhos. De um lado, mães, padres, pastores e professores. Um dos caminhos possível está na salvação das nossas crianças com o trabalho feito em casa, com o trabalho feito na igreja e com o trabalho feito por alguns professores conservadores que ainda existem, não é? Do outro lado, é preciso que haja um trabalho, é preciso que haja a construção de um bloco parlamentar vigoroso
que olhe para esse mecanismo, que identifique todo o arcabouço legal que foi construído para proteger isso, né? A começar da Constituição de 88, com o artigo 207, que dá autonomia às universidades, e há uma série de leis que, de certa forma, protegem esse tipo de aparelhamento, não é? E é preciso, portanto, que haja, de um lado, essa guerra cultural feita em casa e nas igrejas, e do outro, um trabalho da sociedade, cidadãos como nós, atuando e pressionando os nossos parlamentares para que essa reforma do Ministério da Educação, essa reforma das universidades, seja feita através de pressão política e através de PECs e de ações legislativas que são necessárias para que a universidade seja, sim, um espaço de diferenças, de teorias, de pontos de vista e de liberdade de expressão. Teria muita coisa a dizer, gente, mas eu, na minha condição de professor, e tendo vivido esse tipo de experiência que eu vivi, eu acho que esse raio-x era necessário, era meio que um dever falar disso. Abandonei aqui a maior parte do que eu tinha tracejado, mas acho que há mais utilidade nisso do que apenas num panorama teórico e histórico. Agradeço muito a presença e a paciência de vocês. Professor Mauro, muito obrigado. O senhor conseguiu, com essa evocação de imagens, pintar um cenário, nos transmitir uma ideia gráfica muito tenebrosa, muito assombrosa, para honrar prestigiar o colega do helicóptero aí, sobre o cenário da nossa educação, né? E enquanto o senhor falava e transmitia essas imagens, eu lembrei de outra imagem também, que é aquele diagnóstico feito sobre a ação dos marxistas, de que, por estarem tão acostumados a descrever a realidade de forma dialética, no sentido de que o movimento, a história se moveria com base em contradições intrínsecas que gerariam síntese, antítese e depois síntese, por estarem tão acostumados a pensar e ver o mundo dessa forma, eles começaram a agir dessa forma dialética também. Eu me refiro particularmente ao ponto que o senhor falou, de que, sob uma imagem de modernização, de abertura, de globalização da educação, subrepticiamente estava se inculcando conteúdos de sentido inverso, completamente inverso ao que essa imagem aparecia. Realmente uma demonstração de que eles agem dessa forma dialética, não só pensam, mas também agem dessa forma dialética. Muito obrigado por esse diagnóstico preciso de uma área tão relevante. Mas aí, doutora Mariane, o que nós, no direito, podemos fazer sobre essa realidade? Por favor. Tá funcionando. Boa tarde a todos. Agradeço ao Dr. Felipe Dantas pela apresentação. Cumprimento o professor Mauro Rosa pela palestra. E eu queria focar justamente nisso que o professor Felipe aqui mencionou. O que nós podemos fazer? Eu gosto muito de aprender com quem sabe mais do que eu. Gostei muito da dinâmica do general Pazuello. Então, eu vou pedir para vocês se levantarem no seguinte. Quem aqui acha que ativismo judicial é um problema? Levanta aí, por favor. Agora eu vou pedir para vocês se sentarem, para sentar quem acha que não tem nada que possa ser feito. Quem acha que não tem nada que possa ser feito? Todo mundo continua de pé. Ou seja, todo mundo aqui acredita que isso tem solução. Certo? Então, está nas nossas mãos fazer alguma coisa. E é com isso que eu queria começar, com essa constatação, de que vocês possam olhar para os lados e verem que vocês não estão sozinhos. Porque, às vezes, a gente se sente sozinho nessa luta, mas aqui nós estamos juntos. Então, agora nós podemos sentar, mas ainda assim confiando que ainda tem alguma coisa para fazer.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer, claro, a Abrajuc, na pessoa do nosso querido presidente João Daniel, um jurista jovem, muito talentoso, com uma capacidade incrível de articular pessoas. E nós precisamos de mais pessoas como você, João, para que nós possamos ter forças e unidos consigamos enfrentar os problemas que nós estamos enfrentando no dia a dia. Queria cumprimentar de uma forma especial aqui também todas as mulheres juristas conservadoras aqui da plateia, porque nós existimos. Essa é uma balela dizer que as mulheres são alienadas quando elas não são de esquerda, ou quando elas não têm um feminismo de esquerda. Nós existimos, estamos aqui e somos parte importante disso. E acho que é importante para os homens de direita, né, os homens conservadores, lembrarem que nós existimos e se darem conta de que respeito à mulher é uma pauta conservadora, não é uma pauta de esquerda. E que, digamos assim, permitir que a esquerda tome titularidade desse assunto, do respeito à mulher, desse tipo de pauta, dá a ela uma força que ela não tem, que ela não deveria ter. Porque, na verdade, o respeito a nós, mulheres, é uma coisa de homens conservadores fazerem. Então, eu queria cumprimentar todas vocês e agradecer pela presença. Pois bem, ainda sobre isso, né? Ainda entrando nesse ponto e comentando sobre a questão de mulheres também. Eu vi que a doutora Luciana Pires passou por aqui, mas eu não sei se ela ainda está aqui. Doutora Luciana, então eu queria estender os cumprimentos a todas as mulheres na pessoa da doutora Luciana Pires, que é, com certeza, para mim, uma das melhores advogadas do país, é um exemplo para mim. A Luciana tem vários clientes, atua em casos de renome nacional, e um dos clientes dela é uma pessoa muito querida nossa, que é o senador Flávio Bolsonaro. A Luciana ganhou todos os casos do Flávio até agora. E ela é prova de que é possível estar do lado certo e ainda assim ter resultado no Poder Judiciário. Todo mundo acha que os resultados da Luciana, às vezes, né, as pessoas falam assim, foi num café, foi num jantar que isso aí foi resolvido. Ninguém viu os meses que ela ficou acampada em Brasília com o memorial na mão, esperando o momento para falar com cada um dos ministros. Então, eu queria começar essa palestra justamente focando nisso, na efetividade e naquilo que tem que ser feito. Porque, muitas vezes, a gente, é claro, nós estamos de um lado da mesa, digamos assim, que tem menos vantagem perante o Poder Judiciário mesmo. Alguns integrantes do Poder Judiciário têm tratado as pautas de forma política, mas a gente deveria aumentar a força com a qual a gente tenta e não diminuir e achar que por isso não tem jeito. E é por isso que eu quis dar esse exemplo concreto da Luciana, porque ela acreditou que tinha jeito, trabalhou bem de forma técnica, fez tudo o que podia e ganhou. Ou seja, ela é uma prova de que é possível. Pois bem, em relação a essa questão propriamente do nosso tema aqui da mesa, muito se fala a respeito do problema, né? Então, todos nós aqui diagnosticamos as consequências do que alguns chamam de globalismo, alguns chamam de globalização, alguns chamam de marxismo estrutural e globalizado, mas fato é que existem estruturas internacionais sendo utilizadas para interferir na cultura dos países, interferir no que Marx, na época dele, chamou de superestruturas, que seriam propriamente, principalmente, religião, política e até mesmo o próprio poder judiciário, para que, por meio dessas superestruturas, ou por meio da flexibilização desses valores culturais, se pudesse gerar, primeiro, uma uniformização das pessoas, que está sendo utilizada por estruturas internacionais que querem ocupar espaços do ponto de vista mercadológico, por um lado, e, por outro lado, querem interferir na cultura para gerar danos e, com isso, ocupar as cabeças e as mentes e gerar esse tipo de coisa. Mas, justamente, a minha fala aqui hoje é simplesmente sobre as soluções. Então, pois bem, para que a gente possa focar nas soluções em âmbito jurídico, a gente precisa, talvez, repisar muito rapidamente os problemas. O que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, e graças a Abrajuc, um evento maravilhoso, muito agradável, mas fato é que nós estamos em um momento em que o Poder Judiciário está violando flagrantemente a lei o tempo todo. Então, quais são os exemplos disso, né? Eu sou advogada que milita perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Superior Tribunal de Justiça e perante tribunais
Claro que especialmente em Minas Gerais, mas também em outros estados do Brasil. Fato é que em alguns processos sigilosos, tramitando, os advogados não têm acesso. É impossível ter acesso. Você pede por escrito, você pede presencialmente, você bate na porta e implora por acesso, você registra, que é o meu caso, e aí eu faço um parênteses para a questão da advocacia, porque muito se diz, por exemplo, que a OAB não apoia, e de fato, às vezes isso é uma verdade. Né? Nós, advogados, às vezes sentimos essa falta, e eu digo isso como conselheira da OAB em Minas Gerais. Né? Mesmo eu sendo conselheira da OAB, mesmo sendo integrante da ordem, eu também senti a falta de apoio. Mas eu senti a falta de apoio em um primeiro momento e depois eu encontrei algum apoio, porque eu pedi do jeito certo. Porque tudo tem o seu trâmite e muitos dos advogados que estão militando não estão pedindo apoio do jeito certo. Eles estão reclamando nas redes sociais sem fazer um protocolo perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Não que tenha adiantado nada. Não estou falando aqui que eu tive acesso aos processos que estavam tramitando de forma sigilosa. Mas o apoio, no final do dia, eu acabei conseguindo. É uma coisa, a atitude da ordem, né, em alguns casos, ela acabou acontecendo justamente em razão da insistência. Porque não é pelo Twitter que a gente consegue fazer uma instituição funcionar. E alguns advogados têm agido dessa forma. Pois bem, além disso, né, quais são os problemas muito sérios que a gente está vivendo lá no STF e que talvez são subestimados? Tem havido a aplicação de multas diárias. Todo mundo tem ouvido falar isso, não é? Multas diárias. Aí vocês me perguntam, em qual artigo do Código Penal que está estabelecido essas multas? Não está. Não tem uma previsão no Código de Processo Penal, nem no Código Penal, para estabelecimento de multas diárias como mecanismo para forçar o cumprimento de consequências criminais. Tanto que nessas decisões, a fundamentação se dá com base no CPC, no dispositivo que trata das astrentes, que são aquelas multas diárias de âmbito civil que existem para forçar o cumprimento de determinada decisão judicial. Então, a falta de fundamento legal para isso é latente. Além disso, o que a gente tem? A gente tem, eu cheguei a ver o procurador Marcelo Rocha Monteiro, que também tem toda a minha admiração, e a gente está vivendo um momento em que o processo penal, que tem um princípio basilar de ser garantista e de observar os direitos de ampla defesa e contraditório, ele está sendo absolutamente violado por decisões e processos que se iniciam de ofício. E isso viola um princípio basilar do direito, que é: dai os fatos e eu te dou o direito. O juiz não pode dar os fatos e o direito, o juiz não pode agir de ofício. O juiz é aquele técnico, como bem disse o nosso querido ministro Ives Gandra, que nos antecedeu, é um técnico que aplica o direito, não foi eleito para isso. E nós estamos vivendo um momento em que o Ministério Público está sendo extremamente desrespeitado. Porque, apesar da existência de pareceres objetivos e expressos do Ministério Público em sentido contrário, há decisões judiciais determinando buscas e apreensões, determinando instauração de inquéritos, determinando uma série de consequências criminais à revelia do titular da ação penal. O único titular da ação penal é o Ministério Público. Não existe outra entidade, seja em âmbito de Tribunal Superior, seja no âmbito da Justiça Comum em primeira e segunda instância. Pois bem, para além disso, ou seja, diagnosticado o problema, eu sei que todos vocês aqui sabem disso, mas é preciso que a gente repise isso às vezes, porque a gente está tratando essas violações com normalidade. E isso é um grande problema. Todos nós estamos olhando para o lado e falando assim, mais uma, nossa, é assim mesmo. O ministro tal, e perceba, eu não me sinto confortável aqui para falar o nome do ministro, que é o titular da maioria dessas decisões. Eu não me sinto confortável. Se eu, como advogada, eu sou corajosa, eu sou da terra de Minas Gerais, eu sou filha de um homem extremamente corajoso, está aqui na plateia, inclusive, que é meu pai, que é advogado também, já foi policial federal. Meu pai muito corajoso. Meu pai foi policial na fronteira, protegeu o Brasil, ele foi inclusive das Forças Armadas antes. Eu sou filha de um homem corajoso, eu sou corajosa, mas mesmo assim eu não estou confortável em falar. Eu não me sinto confortável em fazer críticas pessoais, porque nós não temos liberdade no Brasil de forma plena. Quando a gente tem que pensar
Quem quiser falar nome aí, fica à vontade. Inclusive, eu sou advogada, eu passo o meu cartão para você depois. Você pode acabar precisando. Mas, assim, de verdade, porque a questão aqui não é pessoalizar, entende? Não faz diferença a gente pessoalizar a crítica, justamente porque todo mundo sabe. A questão aqui é justamente essa. Assim, existe um problema específico, talvez mais latente, com 1, 2 ou mais ministros de determinada corte? Certamente que sim, todos nós aqui sabemos, mas fato é, esses problemas, poder não admite vácuo. O tamanho do poder judiciário só existe porque outras autoridades do Brasil estão se omitindo de forma reiterada. E, infelizmente, é preciso que a gente tenha essa clareza que algumas dessas autoridades fomos nós, conservadores, que elegemos. Né? Então, é preciso que a gente ou vote melhor ou que essas autoridades entendam como que elas podem agir de forma mais assertiva. E aí eu digo para vocês que uma perspectiva jurídica, talvez elas precisam ser melhor assessoradas. Né? Certamente, aqui eu vou puxar a sardinha de novo, um político conservador de direita que é bem assessorado é o Flávio Bolsonaro, tem a melhor advogada do país. Mas muitos dos outros não têm. Muitos dos outros não têm. Muitos dos outros estão mal assessorados. E é por isso que eles acham que vão conseguir enfrentar. Eu brinquei já várias vezes em Brasília, em rodas pequenas, conversando a respeito desses assuntos, com os donos da caneta. E eu já tive a oportunidade de falar numa linguagem militar que eu sei que agrada a quase todos nós, né? Vocês estão querendo ganhar guerra contra tanque de guerra atirando de 38. Vocês não vão ganhar guerra contra instrumentos, contra pessoas que estão armadas com instrumentos contundentes, sem utilizar os melhores instrumentos, sem utilizar mecanismos. E aqui eu vou dar exemplos, doutor Felipe, assim, vou dar exemplos. Eu não vou falar nome aqui dos políticos, porque eu não quero fazer críticas aqui diretas à defesa deles. Mas fato é que a gente tem, por exemplo, deputado correndo o risco de ser cassado, que já atuou contra expressamente algum ministro durante um período passado da vida e que a defesa dele não argui suspeição. E se a defesa dele argui suspeição e a suspeição não é considerada, ele poderia procurar as cortes internacionais, mas do jeito certo. A gente tem parlamentares que têm apresentadas a favor deles 5, 6, 7, 10 ações internacionais, nenhuma delas com processamento efetivo. Por quê? Porque foram apresentadas do jeito errado. Muito se falou durante as eleições sobre direitos de resposta. E, mais uma vez, eu não vou entrar aqui no mérito de qual político que eu estou falando. Né? Fato é que muitos de nós ficaram incomodados pela existência de mais direitos de resposta para uma parte, não para o outro. Mas, em vários casos, em casos de vários políticos, quando a gente vai analisar os pedidos de resposta que foram apresentados, a gente vai diagnosticar duas coisas. Em primeiro lugar, que eles pediram muito menos direito de resposta. Como é que vai definir igual se pede diferente? Impossível. Em segundo lugar, pediram muitas vezes parte dos pedidos errado. Por quê? Quando você pede direito de resposta, eu falo assim, né, na minha campanha eleitoral eu falo que o doutor Felipe estava com uma linda gravata cor-de-rosa e com uma coroa de flores na cabeça dele durante essa palestra. Eu cometi, portanto, uma mentira, falei um fato falso dele. E ele vai e diz, eu quero o direito de resposta. Como é que ele pede do jeito certo? Eu quero dizer que a minha gravata era amarela, que eu não tinha flor na minha cabeça e que eu estava de terno cinza. É assim que se pede direito de resposta. Você não pede direito de resposta falando, só quero direito de resposta. Muitos pedidos apresentados por políticos de direita durante as eleições foram apresentados sem dizer qual é a resposta que eles queriam responder. Então, esses pedidos foram indeferidos por isso. Por uma questão técnica. E, mais uma vez, percebam, gente, eu não estou dizendo aqui que não haja lado, que não haja uma questão política que deva ser rechaçada e combatida, e que deva ser criticada, porque se tem um princípio que é basilar do poder judiciário em uma democracia, é a neutralidade. Então, se há lado político, o magistrado ele tinha que ter a decência de se declarar suspeito. Mas se a gente não está encarando essa possibilidade, a gente, no mínimo, tem que pedir do jeito certo. A gente, no mínimo, tem que ter uma estratégia contundente para apresentar os pedidos e se armar da forma correta juridicamente.
E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de advogados, de juristas competentes. Claro que aqui eu vou dar o exemplo do nosso querido presidente de mesa, Felipe Dantas, embora seja procurador federal, ou seja, a União está muito mais bem defendida do que muitos dos nossos colegas políticos, que a União tem um bom advogado, muitos dos nossos queridos políticos não têm. E a gente precisa concatenar os esforços junto com a iniciativa privada, porque a gente tem que ser realista em relação a isso. Por que será que tem tanto advogado defendendo tanto político de esquerda? Que é um problema que a gente diagnostica. Porque há muitos anos, há muito tempo, exatamente, tem gente fazendo coisa de dinheiro. A advocacia é uma profissão como qualquer outra. Os advogados realmente eles precisam ganhar dinheiro para poder trabalhar bem. O tamanho dos escritórios faz diferença na qualidade das defesas que os escritórios apresentam. Então, a iniciativa privada, durante muito tempo, foi chamada a ajudar os advogados. E eu estou falando da legalidade, viu, gente? Eu não estou nem entrando no mérito da corrupção, porque aí a gente torna o problema 100 vezes pior. A gente sabe disso, né? Eu estou falando, assim, do ponto de vista de uma normalidade, ainda assim, a iniciativa privada, durante muito tempo, ela robusteceu de ações, de contratos, os escritórios que hoje defendem os políticos com os quais a gente não concorda. E a iniciativa privada quer reclamar muitas vezes e olhar para as defesas e para as estratégias e falar, tá fraco, tá ruim, tá, mas o que você faz em relação a isso? Será que você contrata o advogado X? Eu vou dar um exemplo do futuro ministro Zanin, porque agora vai ser futuro ministro, não é advogado, porque mais ou menos não quero pessoalizar. Mas fato é, o Cristiano Zanin, todo mundo sabe, foi advogado do Lula. Então, percebamos o seguinte, tem empresas que são lideradas por pessoas que têm um posicionamento mais à direita, mas que contrataram consultoria do Estado do Zanin. Isso é verdade, isso eu sei. Faz algum sentido? Por que você vai fortalecer uma máquina que vai defender, no fundo, alguém com quem você não concorda? Infelizmente, falta ainda profissionalismo e estratégia na iniciativa privada que se posiciona de uma forma conservadora, para agir de forma estratégica, entendendo que dinheiro é um instrumento que é possível ser alocado para gerar resultados, né? Então, com isso, eu queria, enfim, né, convidar todos vocês a que nós possamos pensar o que nós podemos fazer no dia a dia. Acho que parte desses instrumentos eu mencionei rapidamente aqui, mas para abrir a cabeça de vocês para isso, né, de todos nós, que nós podemos tomar iniciativas pequenas e grandes. Todos nós aqui começamos essa palestra, né, levantando, olhando para o lado e vendo que nós não estamos sozinhos. E todos nós aqui acreditamos que algo pode ser feito. Mas a gente, além de acreditar, tem que fazer. Quem é jurista aqui, talvez possa escrever um artigo, talvez possa publicar, talvez possa falar com alguém sobre esse assunto, talvez possa falar com um empresário sobre esse assunto para que ele possa tomar uma providência pequena. E no âmbito macroscópico, quem tem acesso, quem pode, precisa ajudar a cuidar, por exemplo, das nomeações que estão sendo feitas pelos estados que elegeram governadores conservadores. A gente tem estados que têm governadores conservadores, mas talvez esses governadores estejam nomeando pessoas para o judiciário que não tenham alinhamento com eles. E aí depois a gente sofre as consequências, vendo decisões tomadas de forma política, porque os magistrados foram mal escolhidos pela classe política. A responsabilidade pela qualidade dos magistrados de segunda instância e dos tribunais superiores é da classe política. São eles que escolhem os magistrados. Obrigada. Então, com isso, eu queria concluir agradecendo e querendo cumprimentar a nossa querida atriz Regina Duarte, ministra também, que é um grande exemplo para mim de mulher e de coragem. Gostaria muito que a nossa classe artística tivesse 10% de pessoas com a sua coerência e com a sua coragem, mas eu não quero ficar triste pela inexistência delas, eu quero ficar feliz pela sua existência. Então, muito obrigada por ser um exemplo para todas nós. Obrigada. Doutora Mariane, muito obrigado. Eu acho que um conservador, ele é, antes de qualquer coisa, uma pessoa realista. E seus comentários foram muito precisos, muito realistas, no sentido de respeito institucional, de ter uma posição firme e incisiva, mas reconhecendo que
temos que, como juristas, nos locomover nesse meio institucional. À guisa de encerramento, eu só queria deixar registrado que aqui o professor Mauro, ele deu o testemunho dele de uma espécie de globalismo no campo da educação. A doutora Mariane deu outros testemunhos de globalismo no campo jurídico. E ontem eu tive o prazer de reunir, me reencontrar com velhos amigos aqui. E também tive o prazer de ver estudantes de direito, aqui, mais estudantes do que no ano passado, né, aqui no nosso evento. E falei uma frase na reunião de que o direito que eu estudei era diferente do direito que os estudantes estudavam hoje. E uma pessoa que não tinha formação jurídica, que estava na mesa, perguntou, mas peraí, mas como assim? Como é que a Constituição não mudou? Você não é tão velho assim, sua lataria está meio acabada, mas a Constituição é a mesma. O Código Civil e o Código de Processo só mudaram uma vez. O penal e o processo penal são os mesmos. Como é que o direito mudou? Não, é simples. Princípios, só um exemplo, princípios na minha época eram manejados de uma forma, na época talvez da maioria de todos nós, princípios eram manejados de uma forma, tinham lá as 3 funções de José Afonso da Silva. Né? 20 anos depois da minha formatura, princípios ganharam um significado jurídico completamente diferente, sem que as leis tenham mudado, sem que a Constituição tenha mudado, com base apenas nas ideias, com base apenas na importação impensada, ou talvez bem pensada por alguns e não atenta pela grande maioria, de que, olha, esse não é o jeito certo de você manejar a Constituição, esse não é o jeito certo de você manejar as normas. Alguma atenção mínima ao texto, ao que está escrito, tem que ser mantida. Deixamos essa passar. Deixamos várias outras passar, infelizmente. E vamos apanhar muito ainda. Vamos apanhar muito ainda. Essa moda que existe agora de chamar quem é de direita e que não se concorda de fascista, isso começou nos Estados Unidos há 10 anos atrás. A 3 chegou aqui e, infelizmente, pegou, com um mero objetivo de retirar pessoas de direito do debate. Porque, ora, se a outra pessoa é um fascista, eu não vou debater com o fascista. Você não pode participar do debate, só por você ser de direita. Conteúdo descritivo 0, conteúdo emotivo e conteúdo político 100. Né? Então, senhores, eu encerro esse nosso debate sobre globalismo com 2 pequenas observações. Quando pedimos atenção sobre esse tema, não significa que nós, conservadores, sejamos contra a modernização, ou que sejamos contra tudo que vem do estrangeiro. É longe disso. Né? Se eu for resgatar o exemplo que eu dei da Constituição de 1824, o nosso Código Criminal do Império, de 1830, nós, no começo do nosso país, tivemos então aí 6, 7 anos em vigor as ordenações filipinas ainda, como o nosso Código Penal. Então, não somos contra o que é estrangeiro. Né? Fenômenos modernos, por exemplo, criptomoedas, não foram inventados no Brasil. Logo, se eu for ter uma regulação sobre criptoativos, eu vou ter que olhar para o que o meu país vizinho está fazendo. Então, eu não posso ser contra qualquer influência estrangeira só por ser estrangeira. Mas nós devemos, como brasileiros, quando importamos institutos, quando modernizamos nosso país, fazer com toda a cautela devida. É isso que é ser conservador. Ser conservador não é ficar preso no passado. Ser conservador é ser antirrevolucionário, talvez. Não queremos revoluções, não queremos coisas e mudanças a toque de caixa. Queremos racionalidade e prudência, acima de tudo. Essa sessão, ela vai ser... Na sequência, teremos uma muito importante sobre liberdade de expressão, um campo também, registrar a presença do senador Jorge Seife. Muito obrigado, senador, por estar nos prestigiando. O senador Jorge está sendo muito corajoso na defesa da nossa liberdade de expressão dos brasileiros. E nas amarras institucionais que temos, na pouca liberdade que talvez nos reste ainda,
ainda podemos falar, né? Então vamos continuar com o tema. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado, professor Mauro. Obrigado, doutora Mariane. Agradecemos aos nossos palestrantes pelas brilhantes palestras. Pedimos que fiquem aqui à frente da mesa, por favor, para fazermos a foto oficial. Ah, sim. Para os demais, vamos aguardar, porque temos um sorteio de livros agora, logo após a foto.